deixar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 Senhor, com os teus braços de amor. E abraça-me, e abraça-me, e abraça-me, de amor. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. E abraça-me, e abraça-me, e abraça-me, Senhor, com os teus braços de amor. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao nosso programa Conhecendo o Amor de Deus, programa oficial do Departamento de Discipulado da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Joinville, a IEAD, presidida pelo pastor Sérgio Melfior. E sempre é um prazer ter a sua companhia. Aproveite aí para curtir o nosso canal, ou melhor, curtir o vídeo, compartilhar essa transmissão e também, é claro, se inscrever no nosso canal. Nós estamos falando sempre sobre discipulado e as mais diversas áreas do discipulado, e especialmente essa nova temporada, essa nova série é sobre o discipulado Teen. E hoje nós temos convidados mais do que especiais. Estará conosco aqui conversando pastor Marcos Tedesco, ele que é um dos autores dessa lição e também escritor aí de lições bíblicas da CPAD, entre outras atribuições que ele tem aqui no campo de Joinville, inclusive na coordenação do departamento infantil. E o pastor Geriel Antunes, que é o segundo coordenador da Uniádio. Então fique conosco e nós teremos grandes bênçãos aqui para você, você que é líder de adolescentes, você que é discipulador de adolescentes e você que está envolvido com discipulado, enfim, qualquer faixa etária, você sempre é bem-vindo entre nós. E aqueles que estão nos ouvindo através da 107, o nosso abraço, a nossa saudação, que Deus abençoe e continue ligado conosco. Vamos orar e depois o Felipe Paduim, esse adolescente que você viu aí, que louvou o Senhor de uma forma maravilhosa, da congregação Israel, ele vai estar cantando mais um louvor para nós. Oremos então.
Amado Deus e bendito Pai Celestial, colocamos diante de Ti todos os irmãos, irmãs, amigos que estão nos assistindo através do canal do YouTube do Discipulado, bem como também aqueles que estão nos ouvindo através da rádio 107,5, que a Tua mão poderosa possa alcançar esta vida, possa abençoar, possa dar graça, sabedoria e nos dar, Senhor, um bom proveito nessa programação, que possamos aprender mais de Ti, para colocar em prática nas nossas vidas diárias e também, Senhor, sermos abençoados por Ti. Não sei qual é a necessidade desse nosso irmão, dessa nossa irmã, mas que o Teu Espírito possa visitá-lo neste momento e abençoar em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, eu nasci para Te chamar de Deus. Eu nasci pra Te chamar de Pai e andar no Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra Te chamar de amor, eu nasci pra Te chamar de Pai e andar no Seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo Seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, e eu escolho ser amigo de Deus, e eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Muito bem, gente. Chegamos ao episódio 2 do nosso DT, Discipulado Team. O tema é Bye Bye Pecado. Como assim? Então nós vamos entender como essa história de pecado, salvação, perdão, redenção chegou até nós e como se apropriar dessa bênção. Olha, vai ser muito top esse momento que nós vamos passar aqui. Convidados para estar comentando essa lição, então, pastor Marcos Tedesco, que eu já mencionei aqui, e pastor Geriel. Pai do Senhor, queridos, vamos começar aí com o tio Ted, né? Pastor Marcos Tedesco.
Que alegria tê-lo aqui entre nós. Olha, a alegria minha, a paz do Senhor a todos que estão aí, né, acompanhando a programação. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né, mais uma vez, e agora para falar sobre esse material fenomenal aí que foi feito com muito carinho, né, para alcançar as almas, as vidas dos nossos adolescentes. Amém. E também pastor Geriel, que está aí alguns meses já na liderança, né, na diretoria da Uniádio, como segundo coordenador. Para nós sempre é um prazer estar juntos, pastor Geriel. Que bom tê-lo aqui conosco. Pai do Senhor, pastor Juari, nosso coordenador discipulado para o Brasil. Eu também estou muito feliz de poder participar da lição do discipulado TIM, junto com o pastor Marcos Tedesco. E eu me sinto privilegiado aqui, hoje, apresentando esta lição, junto com o pastor Juari e o pastor Marcos Tedesco. Muito bem, e vamos aí para esse episódio. Bye, bye, pecado. Como assim? Aqui no warm-up, é o nosso aquecimento. No episódio de hoje nós vamos abordar a real sobre o pecado. E ainda melhor, vamos descobrir como destruir ele. Então, o pecado é um vilão muito sério e ele precisa ser destruído das nossas vidas, né? E aí entra um ponto de conflito. Nós podemos vencê-lo, mas ainda nós temos que vigiar para não cair nele. E é uma armadilha para nos afastar do amor de Deus. Então, nesse aquecimento, nós temos que pensar nessa situação. Pastor Marcos, nós temos como vencer o pecado, destruir o pecado, mas ao mesmo tempo a gente é, de certa forma, sujeito ao pecado. Como explicar isso? Que até antes de iniciarmos aqui, né, a programação, a gente estava falando um pouquinho sobre as ilustrações. E você, quando tiver a oportunidade de ter em mãos esse material, é interessante que a imagem que fala bem dessa unidade, desse tema de hoje, pessoal, ela traz um adolescente ali, né, cercado por várias armadilhas. Olha que interessante, ali tem até a própria serpentes, né, representando essas armadilhas do pecado, fazendo uma alusão com a história lá, vivida, né, no Jardim do Éden. E só que esse adolescente ele está feliz. E o que faz ele estar feliz? O fato dele estar abraçado com Jesus. Então essa cena aqui, essa construção dessa imagem, pastor Juari, ela foi muito feliz, porque ela mostra realmente a única forma possível de nós vencermos o pecado. Não adianta ser fortão, não adianta ser cheio de energia, não adianta tomar aquele Nescau e Nutella e aquelas coisas. Não adianta não, né? Sucrilhos, aquele negócio todo. Não adianta. Só tem uma possibilidade de você, né, não só o adolescente, mas todos nós vencermos o pecado. Que é justamente estarmos fazendo isso que está aqui nessa imagem, né? Estarmos abraçados com Jesus Cristo. E como que acontece esse abraço? É o que, né, esse livro maravilhoso, Conhecendo o Amor de Deus, ele tenta apresentar e consegue fazer isso de forma maravilhosa. Porque, pastor Juari, olha que interessante. Deus, ele quando criou a humanidade, ele criou o ser humano para caminhar com ele, para com a sua própria vida glorificar a Deus. Olha que desafio, né? Porque a gente pensa, por que Deus criou o ser humano? Aí muitos podem até dizer, criou porque queria alguém para cuidar da terra, alguém... Não, Deus nos criou para glorificar o seu santo nome. E como que nós glorificaremos a Deus? Vivendo todas as coisas para a honra e glória dele. Olha lá, Coríntios, né? Primeira carta, capítulo 10, 31. Façamos tudo para a glória de Deus. Só que tem um detalhe. O pecado entrou no mundo, né? E aí, com essa entrada do pecado, a gente pode, ao conhecer Jesus e a aceitar Jesus, a gente pode dizer, bye, bye, pecado. Muito bem. O que eu entendo, pastor Marcos, justamente nessa sua colocação e na própria ilustração aqui, é que sem Jesus não dá. Sozinho não consigo vencer o pecado. Mas com Jesus eu posso dizer aqui, bye, bye, pecado, porque ele está pisando na cabeça da serpente. Pastor Geriel, geralmente nós começamos esses episódios, né, nosso encontro com os adolescentes no discipulado TIM, com o vigiando e orando, né? Tem até uma ilustração de um celular dormindo aí. Então eu queria que você falasse um pouquinho do vigiando e orando e também qual é o alvo para que tanto o adolescente quanto o líder, o discipulador, consiga atingir o objetivo
da nossa lição, ou do nosso, na verdade é o episódio, né? Eu estou falando lição, mas o nosso episódio é Bye Bye Pecado, como assim? Muito bem, pastor. Esse é o nosso aquecimento, né? O warm-up é o nosso aquecimento. E, primeiro de tudo, nós vamos começar com uma oração. E eu achei muito interessante nessa lição, pastor, que a oração fala que é um momento de reconhecer que nós somos pecadores. Então é uma oração que nós fazemos a Deus, reconhecendo a necessidade, a dependência que temos nele na nossa oração. Fazendo essa oração, reconhecendo que somos pecadores e também que tem Cristo, que é o nosso perdoador, que perdoa os nossos pecados. Então é importante o adolescente ter isso na sua mente, reconhecer e entender que Deus, que Cristo, perdoa os pecados dele. E o alvo dessa lição é entender que o pecado tem efeito nas nossas vidas, pastor. O pecado, ele gera uma separação entre nós e Deus, mas também nós podemos ser libertos deles através da ação de Cristo, que nos reconcilia com Deus. Então, é uma lição muito bonita, muito extraordinária, que nós vamos estudar aqui nessa noite e vai servir de grande aprendizado para todos os nossos adolescentes. Então, gente, abrindo o encontro, já fizemos o warm-up, o aquecimento, entendendo o assunto que vamos entrar, depois orando, entendendo qual é o objetivo da lição, nós temos agora uma espécie de dinâmica, podemos dizer assim, mas um quebra-gelo, que é o nosso brainstorming. Você talvez que não acompanhou nos outros encontros, você pensa, o que é isso? É de passar no pão? Não. Brainstorming é tempestade de ideias. Ou, no popular, mais no caboclo, né, é toró de parpite. Né? Você é uma tempestade de ideias. A gente faz perguntas e respostas rápidas que vão agregando e fazendo com que todo mundo participe. Então, vamos lá. Qual é a dica, pastor Marcos, nesse brainstorming aí, como o nosso discipulador pode se sair nesse momento para aquecer o encontro? Olha, a sacada do brainstorming é muito legal porque a gente, às vezes, pessoal, olha só, a gente cai naquela armadilha, né, entre aspas, a armadilha de achar que os adolescentes já sabem tudo. Mas também, às vezes, nós caímos numa outra armadilha, que é achar que eles não sabem nada. E aí você começa a falar coisas muito básicas, mas que para eles já são batidas. Você tem que perceber que quando eu falo de adolescentes, isso acontece também com o discipulado infantil. Eu tenho tanto discipulandos que nasceram na igreja e já estão sendo discipulados e trabalhados há 10 anos, 12, 13 anos, quanto eu tenho gente que está aceitando Jesus agora. Então, para eles é a primeira vez. Então, eles, com certeza, quando falar sobre a reflexão acerca do pecado, eles não vão entender muito o que é isso, mas aquele que já é bastante, tem uma história, então ele vai pegar muito rápido e talvez você vai gastar um bom tempo da sua aula, do seu encontro de discipulado, falando algo que já está batido, já está bem mastigado. Então, essa atividade aqui, essa tempestade de ideias, ela tem como função essencial trazer ali à tona o que eles já sabem sobre o pecado. E isso é muito interessante, porque aos que já têm mais experiência, que já têm mais estrada, pastor, eles vão trazer o que eles sabem, vão apresentar na linguagem do adolescente, do jeito que o adolescente entende, e de maneira muito, muito didática, porque é direcionado para eles, porque eles estão abordando. E aquele que não conhece, que não sabe o que é pecado, olha só que interessante, ele vai estar ouvindo, aprendendo, entendendo, e pelo menos uma noção básica ele já tem. Após essa atividade, o professor está pronto, o discipulador está pronto para iniciar realmente agora um aprofundamento da temática, porque é assim que funciona, né? A gente sempre dá um primeiro olhar, depois aprofunda, e não importa qual é a temática, o processo de estudo é esse, você sempre vai poder alcançar mais e mais reflexão acerca disso. E aí a questão então, né, o que se espera que eles tragam ali de informação
acerca do pecado, né? Como é que eles vão responder isso? O que você já sabe sobre o pecado nessa atividade de brainstorming? É simples, eles vão ter que primeiro entender, e alguém vai citar com certeza aquele texto bíblico que fala que é errar o alvo, né? Também vai dizer que eles vão tentar explicar o porquê que o pecado separa-nos de Deus, eles vão tentar dizer também como é que surgiu o pecado e como Cristo nos libertou do pecado. São 4 perguntas norteadoras, e que você deve fazer um pouquinho daquela tal da maiêutica, né? Ou seja, você vai provocar eles trazerem informações, e quando surgir dúvida você vai fazer com eles que eles tragam também as suas próprias continuidades de pensamento, e eles vão se preparando para aí sim, né, entrar de sola na próxima fase ali. É importante que o adolescente entenda que o pecado ele faz parte dessa natureza humana decaída. Mas do mesmo jeito que o pecado faz parte da nossa natureza humana decaída, o plano de redenção da humanidade faz parte da natureza divina, né? Deus ele nos resgata através de Jesus Cristo. E aí vem então a resposta, né, da última pergunta dessa sessão, que é o brainstorming. É o seguinte: como Cristo nos libertou do pecado? E aí vem todo o plano divino da salvação, né? A Bíblia, ela é na verdade a revelação desse plano tão maravilhoso, né, pastor Juari? Isso mesmo. E uma coisa interessante que o discipulador, agora trazendo, não só no discipulado infantil e de adolescentes, pastor Marcos, mas todas as faixas etárias, né, tem vários níveis de conhecimento. Às vezes o novo convertido, que pode ser até uma pessoa estudada no âmbito secular, tem perguntas e questionamentos básicos sobre a fé. Então, sempre a gente provocando, né, essas perguntas, elas vão fazer com que venha à tona aquilo que a pessoa sabe, e você vai ter mais segurança para aprofundar. E uma das características de um bom discipulador é fazer boas perguntas. Tem 4 perguntas norteadoras, como falou o pastor Marcos, mas você tem a liberdade também de fazer as suas perguntas, criar outras perguntas a partir daquilo que você vai ouvindo dos adolescentes. Pastor Juari, e importante também, ceder à tentação de querer trazer tudo pronto já de primeira e ir respondendo. O adolescente gosta de participar. Olha, se tem uma idade que tem como característica essa vontade de interagir, essa vontade de se colocar, de se posicionar, é a adolescência. Então, permita que eles tragam essas reflexões. Ah, não, eles não gostam de falar. Talvez, é isso que o pastor Jori colocou, talvez não foram tão provocados assim, né? Provoque-os a falar, e você vai ver o quanto a sua abordagem vai ser potencializada. Chegamos agora ao ponto principal da nossa lição, do nosso encontro, que é justamente são as bases bíblicas para o tema, né? E a munição básica para esse DT, para esse discipulado teen, justamente é um versículo que a gente coloca como se fosse o texto áureo do encontro, que diz, Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então esse é o texto-chave, e aí nós vamos entrar de sola. Entrar de sola é entrar com tudo, né? É entrar mesmo no cerne do encontro, mas é de sola escritura, ou seja, só a palavra, só as escrituras. Perguntando para pastor Marcos e pastor Geriel, o que a Bíblia diz sobre o pecado e o plano de Deus? Acho que já dá para entrar aí, dando uma voadeira de sola, né? Nesse próprio texto que foi lido, né? Porque ele traz um fato muito importante. Todos pecaram. E talvez alguém pense, não, mas isso aí já está batido, todo mundo sabe. Não. Eu já passei pela oportunidade de um dia encontrar uma pessoa que me disse, não, mas eu não peco. Já me disseram isso, né? E aí eu fui explicar, eu fui dizer para a pessoa, disse, não, todos nós pecamos. Porque nós não somos salvos por mérito. Eu não sou salvo porque eu sou um cara que oro bastante,
ou porque eu vou muito à igreja. Não, não é mérito. Eu sou salvo pela graça do nosso amado Deus. Ele nos amou de tal maneira, né? E aí a gente vai lá para aquele texto áureo da Bíblia, né? Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho amado para morrer por nós. Então nós somos salvos pela graça de Deus através do sacrifício de Cristo Jesus. Veja que maravilhoso isso, meu amado, né? Que está aí atento à programação. Então essa é uma realidade importante. E quando eu percebo que o pecado ele está na nossa vida de forma muito, infelizmente, naturalizada, ok? Ele se naturalizou. O que significa? Se eu parar de olhar para Cristo um segundo que seja, o pecado já começa a me morder de novo, já começa a me roer, já começa a puxar e tal e tal. Então eu preciso o tempo inteiro estar fixado em quem? Em Jesus. É Ele que me dá forças, é Ele que me mostra o caminho, é Ele que guia-nos, né? Então, essa realidade de Romanos 3, 23 e 24, ela é essencial para essa abordagem. O adolescente tem que entender que todos pecaram, todos se separaram da glória de Deus e que todos nós podemos ser alcançados pela graça desde que aceitemos a Jesus como Salvador. Não é à toa, né, que a oração inicial desse episódio é justamente uma oração de confissão de pecado, né? Você diz, olha, Senhor, eu reconheço que sou um pecador. Aí eu me jogo lá, tem vários textos que falam disso, mas um que eu gosto muito é quando Jesus traz aquela parábola, né, do fariseu e do publicano, né? O fariseu, muito religioso, chegou e disse um monte de coisa e não disse nada. O publicano chegou e disse, eu sou um pecador, eu pequei, tem misericórdia. E aí a porta está aberta. É isso aí, pastor. E Deus nos ama e Ele tem um plano maravilhoso conosco. E esses são dois fatos incríveis para toda a humanidade. Mas muitas pessoas, muitos adolescentes, ainda não conhecem, não provaram desse verdadeiro amor de Deus, não conheceram, não tiveram uma experiência, talvez devido pela idade de ser novo, não tiveram uma experiência real com o amor de Deus. Quem sabe pelo fato de nascer em lares não evangélicos ou por uma cultura diferente, mas existem dois planos para a humanidade. Deus nos ama e Ele tem um plano para cada um de nós. Independente da idade, Deus tem um plano com todas as pessoas, pastor. E veja que interessante, né? Esse entrando de sola escritura, que é essa sessão que a gente está falando, é na verdade uma sequência de frases, chaves e versículos que correspondem a elas, né? Ou melhor, as frases correspondem aos versículos, e eles trazem uma sequência. E aí agora, nessa sequência que nós estamos falando, a gente entra já num outro versículo muito importante, que é João, capítulo 8, versículo 34. E ele diz o seguinte, olha só, quem peca torna-se escravo do pecado. E essa é uma questão. Porque, olha só, o pecado ele tem a ver com a natureza espiritual. E essa natureza espiritual, ela se vale das propriedades, ela se vale das artimanhas, ela se vale das oportunidades que o inimigo cria no mundo material que nós estamos. Porque o inimigo, ele sabe que o que nos fortalece é a presença de Deus em nossas vidas. Paulo disse isso, né, pastor, lá em 2 Coríntios, né? Quando estou fraco é que estou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nós fomos criados para vivermos para a glória de Deus, não é para a nossa glória. Não é para a nossa fortaleza. Não é porque a gente o cara é super. Não, não é isso. Nós somos criados para Ele. É Ele em nós que nos faz caminhar por lugares altos. Então, o que o inimigo faz? E aí vem essa questão de João 8,34. O inimigo, ele começa a nos tirar o olho das coisas espirituais. Nós começamos a perder o foco do que é realmente viver para a glória de Deus. E nós começamos a olhar para as coisas materiais. E quando a gente olha para o material, vamos trazer para o século XXI, a gente começa a olhar demais para o relógio, a gente começa a olhar demais para a carteira. Ah, mas se eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter horário, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que comprar. Sim, mas
buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. É uma questão de prioridade. O que o inimigo ele tenta fazer comigo e com cada um que está aí e tal? Ele tenta inverter a nossa ordem de prioridade. Porque eu acredito que se o inimigo viesse, né, em pessoa, com a sua aparência real, e falar, vem comigo, ninguém ia sair todo mundo correndo. Né? Mas a questão é que ele vem, muitas vezes, com a imagem de um bom emprego, a imagem de um bom livro, a imagem de uma amizade aparentemente legal, e a gente começa a tirar o foco de Deus e começa a colocar o foco no material, e a gente se afasta dele. Essa que é a questão. E muitas vezes, pastor Marcos, que eu vejo na prática, né, é que as coisas aparentemente boas, coisas boas, mas elas tiram o foco de Deus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que no tempo de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E aí veio o dilúvio e todos foram pegos pelo dilúvio. Falando agora da iminência da volta de Cristo, é um outro assunto. Porém, é interessante a gente pensar que comer, beber, casar e dar-se casamento não tem nada de errado. Mas é que eles colocaram a prioridade, fizeram isso como se Deus não existisse. E essa é a grande questão. Muitas vezes as coisas boas, aparentemente boas, podem deixar que Deus fique em segundo, terceiro, quarto lugar. E, como diz aquele louvor, se ele não for o primeiro no meu coração, então ele não é nada. Por isso, muito importante pontuar que buscar primeiro, em primeiro lugar. É questão de prioridade. Pastor Juari, o que eu acho interessante também é que no mundo do adolescente, ele não tem grandes responsabilidades. Mas, no âmbito de responsabilidade dele, ele também pode cometer grandes erros. Tiago fala no capítulo 4, no versículo 17, que aquele que sabe fazer o bem e não pratica já está pecando. Então a gente precisa entender como adolescente também, ou às vezes você pensa, mas eu não faço pecado, eu não faço mal para ninguém, mas só de deixar de você praticar o que é certo, você já está pecando. Então é interessante você também ter consciência dos teus atos e entender que quando você deixa de fazer o que é certo, você já está aí debaixo de uma escravidão do pecado. Mesmo sem saber, você já está vivendo debaixo de uma escravidão que é o pecado que o diabo tanto tenta infiltrar na vida dos nossos adolescentes. No mundo de hoje, né, com tanto sofrimento, tantas injustiças, quando nós nos furtamos a dar a mão para o que sofre, isso é pecado. Existe pecado, né, de omissão e comissão. O pecado de comissão que Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais, eu sei, eu sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar.